gente, bom dia! Terça-feira, hoje terça com arzinho de quinta, porque tem feriado na quinta, amanhã fica sexta, entendeu? Vai feriadar, você vai emendar. Bom dia, tudo bem? 28 de maio de 2024, estamos entrando no ar. Mais um Muito Mais para você, comigo, Fábio Ismânia. Prazer, muito obrigada por receber aí na sua casa. E hoje é o dia do hambúrguer. Deixa eu ver a música. Ó a musiquinha. Música boa para comer hambúrguer. Você gosta de hambúrguer? Hoje é o dia mundial do hambúrguer. Bom. Preciso atualizar minha dança, gente. Eu sou do tempo de fazer assim, ó. Sou desse tempo, ó. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é TikTok, é outra dança, mas não. Tô nessa. Vamos lá. Mundial do hambúrguer. Você sabia que o hambúrguer não foi criado pelos americanos? Não. O hambúrguer foi criado por soldados da Mongólia. Exatamente. Eu achei bem interessante isso. Aí depois tá aí, ó, o hambúrguer. Ai, gente, que fome. Foi inventado pelos cavaleiros da Mongólia. Tá aí. Que delícia. Quem não gosta de hambúrguer, né? Ai, gente, saber que é a carne moída temperadinha, fria. Ai, que delícia. E hoje em dia tem air fryer, dá pra dar uma amenizada nas calorias. Mas tá aí o sanduba, mundialmente conhecido, o hambúrguer. Bom, volta aqui. Hoje temos assuntos sérios para falar com você. Vamos conversar sobre aposentadoria. Estamos numa época de muitos MEIs, né? As empresas estão mudando muito o sistema de contratação. São poucos aqueles que se mantêm no CLT e até vem essa geração nova que nem quer mais ser contratado como CLT, já quer PJ, pessoa jurídica. E isso, óbvio, tem impactos e reflexos na aposentadoria, lá na frente. Porém, tem a minha faixa de idade, vamos supor, que está na transição. Nós estamos aí migrando de um sistema para um outro. E com certeza muitas dúvidas pairam no ar, muitos medos e inseguranças. Porém, com uma boa assessoria, conversando com pessoas que entendem do assunto, você pode ficar mais tranquilo e principalmente tirar dúvidas. Desde já, eu deixo o WhatsApp no ar para você, 3360-1101. Se você tem alguma pergunta sobre aposentadoria, eu era CLT e agora eu sou PJ, como faço para me aposentar? Tudo isso eu vou conversar com ela, a doutora Ângela Volpato, para falar sobre aposentadoria. E depois, gente, no segundo bloco, nós vamos conversar com uma mulher incrível. Ela fez história no nado em mar aberto, eu vou dizer assim, depois ela vai explicar exatamente a categoria dela, a Sandra Koch. Gente, ultramaratonista, essa mulher está na história já de Santa Catarina. E nós vamos saber tudo, como é que foi a preparação dela, os desafios, se ela vai voltar de novo a fazer uma ultramaratona, quanto tempo ela nada. Enfim, convidei a Sandra para nos inspirar. Para inspirar você em casa. De repente você acha que já está muito tarde para começar a fazer alguma atividade, muito tarde para algum desafio. A Sandra com certeza vai nos inspirar a nos desafiar e ir além, porque a gente consegue. A gente consegue fazer mais. E a Sandra vem aqui para conversar conosco também sobre isso. É isso, gente. Os assuntos de hoje do Muito Mais. E eu já começo a nossa conversa com a doutora Ângela, que já está aqui sentadinha, pronta para falar conosco sobre aposentadoria. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo bem? E você? Tudo bem. Esfriou, né? Esfriou. Então, você sabia, gente, você que está em casa, que hoje a Defesa Civil do Estado disse o seguinte, que vai ser um dos dias mais frios em Santa Catarina, principalmente por causa do vento. E realmente o vento tá geladinho, né, Ângela? Aqui em cima tá. Aqui em cima, lá embaixo não tá. Olha, tá bem pior aqui. Tá pior? Bem pior. Isso. Quando eu cheguei tinha bastante vento. É, né? Um ventinho gelado. Isso. Mas tá gostoso, um dia lindo, não dá pra reclamar. Gostoso, dia lindo, gente. O visual que a gente tem aqui é maravilhoso. É aquele dia de frio gostoso, que o céu tá azul, o sol brilhando e a temperatura naquele friozinho. Para quem gosta de sopa, é uma certeza. Boa. Não gosto de sopa, todo mundo já sabe disso, mas tá bom. Não gosto, me julguem, não vai, enfim.
Vamos lá. Chocolate quente, então. Aí já é outra conversa. Né? Não, assim, ó, eu não gosto daquela sopa canja. Um caldo mais grosso, aí é outra conversa. Mas aquela canja, sabe? A canja, não vai, mas tudo bem. Doutora Ângela, eu falei aqui no início da nossa, do Muito Mais, sobre aposentadoria. Está mudando bastante, né? O sistema de contratação. Essa nova geração praticamente já não quer mais nem ser CLT, né, doutora Ângela? Sim, com certeza. A pessoa que ela é empregada, CLT, ela já tem o desconto na própria folha de pagamento. Então, ela não precisa se preocupar quanto à contribuição, porque vai ser obrigado a descontar na própria folha. O problema são os autônomos, aqueles que prestam uma atividade remunerada sem ter carteira assinada, porque muitas vezes eles não contribuem para o INSS e esquecem que muitas vezes eles precisarão dessa contribuição, seja para um auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, se por um acaso eles falecerem para deixar a pensão por morte para os dependentes, ou até mesmo se for uma mulher para um salário maternidade. Então é bem interessante a gente pensar não só nos benefícios permanentes como a aposentadoria, mas também nos temporários, como no caso do auxílio por incapacidade temporária, que seria o antigo auxílio-doença. Exato. E quem é contratado PJ, e quem tem PJ, não é nem contratado, tem PJ, paga mensalmente a DAS. Isso já dá direito à aposentadoria? As pessoas muitas vezes não sabem. Isso. O MEI, né, o microempreendedor individual, ele contribui com 5% do salário mínimo. E essa contribuição dá direito a todos os benefícios da Previdência, salvo a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o que seria essa aposentadoria por tempo de contribuição? Antes da reforma da Previdência, que ocorreu lá em novembro de 2019, o homem se aposentava com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos de contribuição. Então, por exemplo, eu sou um homem, completei 65 anos de idade agora, só que eu quero me aposentar por tempo de contribuição. E eu tenho 30 anos como empregado e 5 anos como MEI. O que eu posso fazer? Esse período de MEI, que eu pagava 5%, eu tenho como recolher uma diferença, uma complementação de 5% para 20% a alíquota e me aposentar por tempo de contribuição. Então, tem essa opção, se a pessoa quiser se aposentar por tempo de contribuição. Mas para aposentadoria por idade, que atualmente para a mulher é com 62 anos e para o homem é com 65 anos, em ambos os casos, se já contribuía antes da reforma, é 15 anos de contribuição, e o homem que não contribuía antes da reforma é 20 anos de contribuição. Para esse caso de aposentadoria, não é necessário nenhum tipo de complementação. Então, contribuir 15 anos com o MEI, tenho 65 anos de idade, eu tenho como me aposentar por idade se eu for homem. Tá, mas aí vai receber pouquinho também. Então, a princípio vai ser feita uma média desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, por exemplo, se eu for uma mulher e me aposentar com 62 anos e tiver 15 anos de contribuição, eu vou receber 60% da minha média. E vai aumentar 2% a cada ano que exceder esses 15 anos. E tem como aumentar esse valor para a aposentadoria? Tem como aumentar, mas tudo teria que ser feito um estudo previdenciário, porque às vezes o seu caso é diferente do caso da Maria, diferente do caso do João, porque muitas pessoas aparecem lá no meu escritório e eu atendo e falam, eu contribuí a vida inteira no teto, agora eu quero manter o teto, mas às vezes ela só vai se aposentar dali 15, 20 anos devido às regras de transição do INSS, então nem sempre vale a pena manter uma contribuição alta por tantos anos, porque nós não sabemos o que vai ocorrer daqui 5, 6 anos, pode mudar o governante, pode ocorrer uma nova reforma. Então lá em 2019, quem já contribuía não imaginava que as mudanças seriam tão drásticas. Hoje em dia, uma pessoa que vai lá no meu escritório e tem 35 anos de contribuição homem, muitas vezes não consegue se aposentar. Por quê? Porque não completa nenhuma regra de transição da reforma da Previdência. E então, aí, o que faz? Então, só para vocês entenderem, quando a pessoa ela já tem o tempo de contribuição lá na data da reforma, exemplo,
você já tinha 30 anos de contribuição lá em novembro de 2019. Já está protegida pelo direito adquirido. Então, mesmo que tenha reformado a Previdência, consegue se aposentar. Agora, lá na data da reforma, você tinha 23 anos de contribuição, ou seja, faltava um tempo razoável para se aposentar. Aí eu vou precisar analisar qual regra de transição que você se encaixa para verificar quando que vai se aposentar. Pode ser que se encaixe numa regra de pontos, pode ser que se encaixe numa regra de idade mínima, só que cada caso tem que ser analisado individualmente. Então, eu não tenho como responder como eu respondi antigamente. Não, você tem 25 anos, faltam 5 anos, você já vai se aposentar. Não. Talvez você vai precisar de uma pontuação, talvez vai precisar de uma idade mínima. Então, mesmo tendo os 30 anos de contribuição, muitas vezes a pessoa não consegue se aposentar. E isso que ficou um pouquinho mais complicado das pessoas entenderem. Mas eu já tenho tempo, como que eu não posso me aposentar? Infelizmente, como ocorreu essa reforma lá em 2019, aí existem algumas regras de transição. E aí pode ser que eu me encaixe em uma, não se encaixe em outra, e assim por diante. E muitas vezes, por questão de meses, eu posso me encaixar numa regra mais benéfica. Por isso que é interessante sempre planejar antes de se aposentar, porque, por exemplo, eu posso ter uma diferença de R$1.000 na renda de eu esperar 3, 4 meses, que eu posso me encaixar numa regra de transição diferente. Mas quando você fala em planejamento para se aposentar, porque, na verdade, as pessoas estão aí na correria no dia a dia. Isso. Né? Antigamente, quando era CLT, como você falou, automaticamente já estava lá, mas PJ não para pensar sobre isso. Mas daí o tempo voou. O tempo passou, então principalmente eu acho que as pessoas da minha idade, aí dos 50 para frente, que estão pegando essa fase da transição, esse planejamento, quanto tempo antes de se aposentar? Olha, eu acredito que uns 10 anos antes é interessante já verificar. Por quê? Porque misericórdia. A pessoa ela pode modificar a contribuição, pode aumentar, dependendo se ela é autônoma, se ela é contribuinte facultativa, dependendo da atividade. Porque se ela for uma empregada, como eu falei, o desconto já vem em folha. Então, ela não tem como dizer, eu não quero que desconte, porque o desconto vai ocorrer. Automático. Não tenho o que falar. Agora, se a pessoa ela é autônoma ou ela é contribuinte facultativa, então tem como ela analisar e verificar se ela pode fazer uma modificação nessa contribuição. Tá, e vocês advogados que estudam o assunto e essas leis, vocês fazem esse estudo? Vocês sugerem, Isso. olha, melhor você manter assim, eu sugiro que você pague tanto a mais ou que você não pague mais? Isso, é que o planejamento previdenciário realmente ele visa fazer um estudo daquela contribuição daquele segurado específico. Então, por exemplo, você vai lá no meu escritório e eu verifico que seu tempo de contribuição é de 20 anos de contribuição e ainda faltam 15 anos para completar a idade. Então, eu vou verificar se realmente vale a pena continuar contribuindo no teto da Previdência, se continuar contribuindo, qual que vai ser o valor da renda aproximado, se parar de contribuir, quanto que vai ser o valor da renda lá com 62 anos e assim por diante. Mas eu nunca sugiro para o cliente para ele parar de contribuir. Por quê? Porque uma contribuição, pelo menos anual, deve ser feita para manter a condição de segurado. Porque muitas vezes a pessoa me procura e fala assim, mas eu já tenho 15 anos de contribuição, só falta eu completar a idade. E aí para de contribuir. E o que acontece? Tá, mas aí para de contribuir, mas quando você paga a DAS, você tá contribuindo. Sim, mas a pessoa para de contribuir total. Exemplo que ela não tenha um MEI. Ela contribui com carnê, como contribuinte individual. Entendi. Isso, autônomo. Por exemplo, eu sou advogada, eu contribuo com carnê como contribuinte individual. Aí eu já tenho os 15 anos de contribuição, só falta eu completar a idade mínima de 62. Eu decido que não vou mais contribuir. O que pode acontecer? Eu posso perder a condição de segurado. Então, por exemplo, eu fiquei 3 anos sem contribuir e descobri um problema grave de saúde. Eu poderia ter direito a um benefício de auxílio por incapacidade temporária. Então, até eu me recuperar, até eu fazer uma cirurgia, poderia estar recebendo esse benefício. Mas como eu não tenho mais a condição de segurado, infelizmente eu não vou ter direito. Então, é igual um seguro de carro. Se eu pagar 10 anos o seguro, parar 1 ano e bater o carro, eu não vou ter direito de arrumá-lo. E a mesma coisa o INSS. Se eu contribuir muitos anos, eu parar
e aí acontecer ou uma doença ou até um óbito, meus filhos não vão ter direito à pensão por morte. Por quê? Porque eu não estava em dia com as contribuições. Então, hoje em dia, o problema do brasileiro é não pensar no amanhã, só pensar no futuro. Então, por exemplo, eu só penso que eu não vou me aposentar porque eu tenho pouco tempo de contribuição, mas eu não penso que daqui a pouco eu posso ter uma doença, ou eu posso falecer repentinamente, eu posso ter um infarto ou um acidente de carro e, consequentemente, meus filhos podem ficar desamparados. Então, eu vejo que hoje em dia nós temos que pensar no hoje e no futuro mais próximo, e não só naquela aposentadoria, que a gente sabe que depois da reforma muitas pessoas pararam de contribuir pensando que não iriam mais se aposentar. É bem comum, com certeza você já ouviu falar de alguém que recebe pensão por morte e parou de contribuir, porque ouviu falar que não teria mais direito à aposentadoria, que não poderia mais acumular esses benefícios. E isso é um mito, porque pode. Então, a contribuição é para a aposentadoria da pessoa. A pensão por morte é um benefício decorrente do óbito do marido ou de alguém da família que faleceu e aí a pessoa era dependente. Nós Então, temos uma tabelinha aí, vamos ver se a gente consegue colocar, visualizar a tabela do INSS aí, ó. Contribuições para o INSS, salário mínimo de 1.412. Isso aí é para o MEI, doutora Ângela? Então, ali nessa tabelinha, eu coloquei ali as contribuições que podem ser feitas. Então, por exemplo, o primeiro item ali é contribuinte individual do plano simplificado. O que seria o plano simplificado? 11% do salário mínimo. Então, por exemplo, eu trabalho como manicure. Eu quero começar a contribuir para o INSS, mas eu ganho um salário mínimo por mês. Eu quero contribuir. Então, eu posso fazer essa contribuição no plano simplificado, que seria o 11% do salário mínimo, que é uma contribuição em valor baixo, então R$ 155,32, que é referente a 11% de 1.412, e eu terei direito a todos os benefícios da Previdência, salvo a aposentadoria por tempo de contribuição. Eu quero me aposentar por idade. Com essa contribuição do 11% eu vou ter direito. Uma outra opção seria a contribuição do MEI, como você comentou, que seria os 5% do salário mínimo, que hoje é o valor de R$ 70,60. É bem interessante também, e utilizando o mesmo exemplo, por exemplo, eu trabalho num salão de beleza, eu posso abrir uma MEI, uma microempresa, e consequentemente contribuir nesses 5%. E é bem interessante que eu consigo me aposentar também. E quem tem MEI que contribui com 5%, pode subir essa contribuição para 11%? A pessoa pode fazer a complementação para 20% e aí ela pode pagar uma outra guia para aumentar essa contribuição e aumentar consequentemente o valor da renda. Mas isso eu sugiro que sempre antes de fazer, consulte um profissional especializado, porque muitas vezes o que eu vejo na prática, a pessoa ela começa a contribuir num valor mais alto, mas sem saber se realmente vai ter uma mudança significativa na renda. Eu vou contribuir sobre 2 salários. Mas por quê? Porque eu acho que vai aumentar minha renda. Mas às vezes aumenta tão pouco e vai não ser compensa. Isso, e vai ser um aumento significativo. Nós podemos voltar para a tabela, por favor, para eu explicar ali o próximo para vocês entenderem. Então, assim, se eu quiser contribuir, por exemplo, sobre 20% sobre 2 salários, eu tenho que contribuir na alíquota 10,07, que é a segunda linha ali. Que o valor é pelo menos R$ 282,40, que é 20% sobre o salário mínimo. Então, se eu for contribuir 20% sobre 2 salários, vai dar o dobro disso. Então, pensa, talvez eu vou contribuir num valor de R$ 400, R$ 500 e lá no final a minha renda não vai alterar tanto. Então, por isso que eu tenho que realmente fazer um estudo se vale a pena. Às vezes eu já estou com 50 anos de idade. Eu só vou me aposentar por idade. Será que vale a pena eu contribuir num valor muito alto? Às vezes vale a pena abrir um MEI, ou então contribuir com carnê como contribuinte individual, ou até mesmo ali, como na linha abaixo, o facultativo. Uma pessoa que é dona de casa, ou a dona de casa também pode contribuir. Mesmo ela sem prestar uma atividade remunerada, ela pode contribuir para o INSS como segurado facultativo. Então tem a opção do 11%, né, que é o código 1473,
o 20%, que é o código 1406, e o 5%, que é o segurado de baixa renda, que é o 1929. Nesse caso, o que acontece? Para o segurado de baixa renda, a pessoa ela precisa contribuir se ela for realmente uma pessoa de baixa renda. Então, o que é a pessoa de baixa renda para a lei? É aquele que a renda da família é de até 2 salários mínimos. Então, não adianta eu ser dona de casa e a minha família ganhar 10 mil reais por mês. Não tem como. Por quê? Porque daí a renda vai ser superior a esses 2 salários e aí, consequentemente, eu não me encaixo como segurado de baixa renda. Entendi. E para eu pagar nessa categoria, eu tenho que estar inscrito no CAD único, que é aquele cadastro que é feito no CRAS. Então, não basta comprar o carnezinho, preencher lá o código e começar a contribuir. Não, eu tenho que ter o cadastro no CAD único, eu tenho que comprovar que a minha renda é de até 2 salários, a renda da minha família, e aí só depois de aprovado esse cadastro que eu posso começar a contribuir. Ah, eu tenho dúvida, não sei se eu sou segurado de baixa renda ou não. Se não é segurado de baixa renda, tem essa opção do 11%, que não é um valor tão alto e mesmo assim tem direito aos benefícios da Previdência. Muito bem. Olha, doutora Ângela, passou, voou o tempo, muito obrigada. Ela vai voltar, gente, para conversar mais sobre isso. Eu acho importante instruir, a gente saber as opções. Manda pergunta para a gente aí, que na próxima conversa eu trago aqui com ela. Não deu tempo de a gente nem ver as perguntas que mandaram, mas nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, porque você que está aí agora em casa, de repente, não parou para pensar sobre isso, vamos programar a aposentadoria, porque o tempo, gente, tá voando mais do que nunca. Doutora Ângela, obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma boa terça. Bom. Uma boa terça. Ó, intervalo rapidinho. Na volta, a conversa com a nadadora ultramaratonista Sandra Coque. A gente já volta, tá? Rapidão.